Bem, pessoal, aqui é o Vitor e eu vou falar sobre um importante processo do nosso projeto, que foi a metodologia que a gente utilizou para se organizar. A gente criou basicamente aqui uma planilha digital, onde colocamos todas as informações importantes durante todo o processo do projeto e da sua criação em si. Aqui com uma tabela verdade totalmente desenvolvida, as várias versões do circuito que a gente criou ao longo de todo o processo, com suas mudanças específicas, seus mapas Carnot, seus agrupamentos, os circuitos, tabela verdade, e todas as mudanças que foram realizadas. Podemos também visualizar aqui em outras abas o desenvolvimento do MUX e todo o projeto dele, que também foi utilizado nas saídas EID do projeto, conforme vai ser mostrado durante o vídeo e no relatório. Reunimos também informações sobre os materiais utilizados, valores, todos esses processos muito importantes para o projeto, e também, é claro, uma aba com todas as dificuldades encontradas, na qual a gente foi marcando o que foi solucionado e quais os problemas que a gente já ainda tinha para resolver. Basicamente foi essa a nossa metodologia. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Me chamo João Pedro e venho aqui representar a equipe 2 e abordar para vocês as problemáticas que a gente deveria enfrentar para a construção do carrinho saída de linha. No caso, um dos nossos primeiros objetivos é fazer com que o carrinho ele possa sair de cada extremidade e ser direcionado, independente de qual extremidade ele saia, para o centro, no caso dessa caixa. Aí com isso, ele passaria por duas curvas. A primeira, esta, e a segunda, esta. E após ele passar a segunda, ele viria assim, ele viria de frente. Um dos objetivos que a gente concluir para este carro é que ele não só deveria chegar desse jeito, como ele também deveria dar uma volta de 180 graus, fazendo com que ele ficasse virado para cá, dentro da caixa. Então, essas são as problemáticas que a gente teve. Bom, dando continuidade agora, eu vou explicar um pouco sobre como ficou a lógica dos estados do nosso carro. Basicamente, por meio desse diagrama aqui, que é um diagrama de Miller, nós podemos ver que a gente está utilizando 4 estados. Ou seja, nós temos 2 flip-flops. No caso da nossa equipe, nós optamos por utilizar 2 flip-flops do tipo JK, que facilita muito no circuito. E o que está acontecendo aqui? Nós temos o estado R, que é o 00, no qual o carro continua reto. Nós temos outros 2 estados, que é o C1 e o C2, respectivamente, representando as curvas. No caso, o 01 é a curva à esquerda e o 10 é a curva à direita. E por fim, nós temos esse estado final F, que é o 11, que é o estado do giro. Basicamente, a entrada que vem dos sensores, que é representado por esses 3 dígitos, ela basicamente vai indicar essa transição. Enquanto o carrinho estiver reto, ele vê os 3 sensores no branco, ou seja, 1, ele vai para o estado final, 1, e vai começar o giro até ele encontrar a linha novamente, no 101, que nesse caso os 2 motores vão parar. Para vocês poderem visualizar isso um pouco melhor, eu posso estar mostrando aqui a nossa tabela de transição de estados, no qual nós podemos ver o estado atual, os 3 sensores, os próximos estados, as entradas J e K dos nossos 2 flip-flops e as saídas que vão representar o sentido desses motores. Aqui vocês podem ver as nossas possibilidades, tanto para o estado 00, para o 01, para o 10 e para o 11. E dessa maneira que os nossos estados estão funcionando. Olá, meu nome é Vitor Silvestre e eu vou falar um pouco da simulação que foi feita no Proteus. Dentro da simulação, temos tanto os circuitos combinacionais dos flip-flops e dos motores, como também todo o resto para o carrinho funcionar de fato. Temos o 555 no modo estável para gerar o clock, os próprios flip-flops para a máquina de estado e também a ponte H com os motores. Indo para a simulação, temos o primeiro estado, que é branco, preto, branco, ou seja, ambos os motores estão rodando no mesmo sentido e o carrinho está seguindo a reta. Temos também a curva do tipo 1, onde os motores eles rodam em sentidos contrários, volta para a linha e continua seguindo reto. E também temos a curva do tipo 2, que é similar à curva do tipo 1, só que para o outro lado. Por fim, ao encontrar branco, 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 o carrinho começa no mecanismo de giro e ao voltar a encontrar a linha, ele para, os motores param e o LED de finalização ele é aceso, sinalizando que o giro de 180 graus foi concluído.
Olá, meu nome é Léo Fernandes e em se tratando das dificuldades que a nossa equipe enfrentou, primeiro teve a coordenação, né, da equipe, onde havia necessidade de centralizar as informações e alinhar os membros, e a solução para isso foi o desenvolvimento da planilha e o adiantamento da teoria através do canal Eletrônica Digital. O segundo problema foi a interpretação da nossa situação problema, né? Já que visualizar o problema de forma contextualizada e traduzir para um circuito sequencial nem sempre é tão simples. E para isso a gente desenvolveu a nossa máquina de estado. Essa é a máquina tal qual foi apresentada anteriormente. Outro problema foi a necessidade de updates e integrações do circuito, né, que é a integração ao circuito de clock, ponte H para o controle dos motores, dados dos sensores e circuito on-off, que era um dos requisitos. E a solução para isso foi o desenvolvimento das atualizações do projeto, assim como também já está disponível na nossa planilha. Outro desafio foi a simulação, já que a gente enfrentava problemas com o clock no Proteus. E a solução para isso foi a capacitação dos nossos membros na realização dessas simulações. Também existe a problemática da aquisição dos materiais por conta do seu custo e disponibilidade. E a solução para isso foi o fechamento de uma parceria com a Autocore Robótica. Inclusive, foi ofertada às demais equipes da disciplina a possibilidade de comprar os produtos juntos e obter um desconto ao final. Em relação ao tamanho do circuito, a gente sabe que na teoria e a prática existem diferenças muito grandes. Então, circuitos muito grandes, principalmente em protoboards, podem dar muito problema de mal contato, problemas no barramento e tudo mais. Visando isso, a equipe adquiriu 2 módulos multiplexadores de 16 canais, com a possibilidade de expansão até 32, que casou perfeitamente com a quantidade de variáveis do nosso projeto. Outro problema foi relacionado ao fornecimento de energia, já que a alimentação em alguns momentos era insuficiente, e em se tratando de portas lógicas, uma tensão abaixo do nível desejado pode significar que o sinal vai de 1 para 0 ou vice-versa de forma indesejada. Pensando nisso, a gente utilizou fontes de 12 volts e baterias de 9 volts para realizar os testes e fomos vendo qual se adequava melhor a cada situação. Em relação ao monitoramento dos estados, inicialmente era necessário que a gente estivesse na bancada do LED para fazer esse monitoramento, e isso causava um problema muito grande para a gente, porque nem sempre o laboratório estava disponível, e isso acabava limitando a gente em questões de avanços no projeto. A solução para isso foi a inserção de 2 LEDs, né? Um em Q0 e outro em Q1, mais o uso do voltímetro, para que a gente pudesse fazer esse monitoramento dos estados e ver se ele está no 00, 01, 10 ou 11. O último desafio foi, sem dúvida, um dos maiores que a gente teve, que foi relacionado à calibração dos sensores, tendo em vista que esses sensores TCRT 5000, eles são muito difíceis de fazer a calibragem. Como solução para isso, foi aplicado espaçadores no chassi, que passam por esse furo do nosso sensor e diminuir a distância entre o nosso sensor e a faixa preta da pista, o que dá uma maior precisão do nosso projeto. Já em relação aos próximos passos que eventualmente poderiam ter sido tomados, o primeiro é o controle da velocidade dos motores, né, com o objetivo de fazer a otimização do tempo de trajeto. E uma das soluções pensadas pela equipe que não foi aplicada seria o uso de um PWM. Outro passo a ser tomado seria a otimização dos sensores, né, embora eles tenham ficado bem eficientes, aí existem muitos problemas na leitura de faixas. E aí, uma das soluções que a gente pensou seriam o controle de ambiente, né, controle da iluminação, bem como buscar alternativas aos nossos sensores infravermelhos. Bom, então é isso, muito obrigado pela atenção e até a próxima.